Aê, estamos ao vivo. Boa noite, boa noite, boa noite, meus amores. Boa noite, Helena. Boa noite, Silvano. Boa noite. Então, hoje estamos aqui sem Yara. Yara teve uma questão para resolver. E nós três conversar sobre plantas, cristais, ciclos. E o que mais? A sabedoria da natureza a serviço do novo humano. Isso. Então, é com muito prazer que a gente traz esse tema, no qual os meus queridos filhos são especialistas. Especialista, acho que é um termo um pouco forte, mas. Lógico. Bom, é uma área que vocês gostam bastante. Então, Lena, que tal você começar falando sobre as plantas a serviço aí da natureza, do novo humano? Para começar, né, a gente pode já destacar que as plantas são seres e consciências, né, que atuam ativamente no planeta. Elas formam um sistema próprio, né, de inteligência, de consciência amorosa com Gaia. E a gente, como humano, pode aproveitar muito da potencialidade das plantas, né? De diversas formas, seja pelo contato próximo, né, da natureza, de estar ali com elas, manejando, ou apenas contemplando, né, a vastidão, a diversidade, a beleza das plantas na natureza, né, com toda a sua potencialidade, a gente também pode consumi-las. E aí existem várias formas de consumir plantas. Pode ser como alimento, que pode ser cru, cozido, pode ser batido, pode ser chá. Né? E, além disso, a gente pode extrair muitas coisas da planta, como óleos essenciais, ou extratos, tinturas. Né? A planta traz uma diversidade de potenciais para a gente equilibrar, alinhar o nosso campo energético, né? Alinhar nossa frequência com Gaia e com esses seres. Até mesmo os remédios alopáticos são feitos a partir, muitas vezes, de plantas, né? Os remédios dos fármacos, como são chamados, né? Então, assim, o potencial é enorme. E convém também a gente observar a questão do quanto nós podemos aprender com elas, pela forma como elas experienciam esse mundo, né? Quem já assistiu o filme Avatar, daqueles seres azuis grandões, né, deve ter visto a ideia, né, da conexão com a natureza que é passada no filme, onde todas as raízes das plantas se interconectam e se comunicam uma com a outra, e para eles tem até um sentido divino, né, dentro da história. E isso é algo que foi inspirado, né, essa ideia foi inspirada em algo que acontece aqui no nosso planeta. Né? As nossas plantas, as nossas árvores também fazem isso, elas também se interconectam através das suas raízes, se suportam, se dão ajuda. Então, quando uma planta está passando por alguma dificuldade, alguma deficiência de nutriente, né, as que estão em volta dela ajudam ela a suprir isso, fornecem o que ela não está conseguindo ver, né, para que ela possa se nutrir também. Né? Isso é um pouco do que nós fazemos aqui nos nossos processos do despertar, não só nós três, né, mas todo mundo que está, né, nessa caminhada de despertar a própria consciência e de ancorar mais amor nesse planeta, né? Através tanto de vibrações quanto de atitudes. E recentemente eu vi na internet, né, um documentário curto falando sobre a inteligência e como as plantas elas se protegem, digamos assim, né? Que
a forma de inteligência delas é completamente diferente da inteligência que a gente está acostumado, né? A nossa inteligência mental. Então, uma planta, por exemplo, se ela é atingida por uma praga, por exemplo, pode ser uma lagarta, ela vai, a lagarta vai e come a folha. A folha começa a receber e perceber esses sinais, e a partir da saliva da lagarta, digamos assim, ela identifica qual é a praga que está atacando. E aí começa a desenvolver no sistema dela, que manda para toda a planta e também para os que estão ao redor, começa a desenvolver o sinal químico necessário para atrair o predador daquela praga. Além de, se possível, né, se ela tiver na sua própria composição, ela começa a produzir também substâncias químicas que vão afastar essa praga, né? Mas o que é muito interessante, que é um grande aprendizado, é o tempo. A natureza, as plantas, levam um tempo diferente do que nós, no dia a dia, estamos acostumados, na pressa, na correria, né? Você vê, ela vai identificar a lagarta, vai levar um tempo para transmitir a informação, para gerar quimicamente tudo que é necessário para combater aquela praga, para atrair no ecossistema, né, na conexão com os outros seres, que os outros seres têm de potencial para auxiliar a planta. Então, ela vai fazer tudo para atrair aquilo, e aquele outro ser que vai ser a contribuição que pode vir a resolver o problema que a planta tem. Mas isso tudo leva um determinado tempo, né? Não é para já. Que é o que a gente, às vezes, acha que no nosso processo tem que ser para já. Que a gente começa a fazer uma pequena modificação e pronto, está tudo resolvido. E aí, a gente já aproveita para entrar um pouco no outro tema, que são os ciclos. Na natureza existem os ciclos, e nós também passamos por ciclos. Ciclos de morte e nascimento são os principais, e que, às vezes, a gente acha que a gente só passa por um ciclo enquanto estamos aqui encarnados, um ciclo de morte e nascimento. E não, nós passamos por esses ciclos diariamente. Células morrem e nascem em nosso corpo numa velocidade que a gente não consegue perceber. Fora as questões emocionais, psicológicas. Quanto de nós morre, nasce novamente, né? Enquanto ainda estamos vivenciando essa mesma experiência. Essa parte dos ciclos é bem interessante mesmo, porque assim, externamente nós vivenciamos diversos ciclos. As fases da Lua são ciclos que nos influenciam, né? O próprio passar do dia, cada dia é um ciclo, né? Uma manhã, uma noite, né? Um novo nascer do sol, e por aí vai. Mas internamente a gente também tem, né, ciclos que são muito marcados, como a Mariana falou da questão da troca celular, né? Se eu não me engano, são a cada 7 ou 10 anos, todas as células do nosso corpo são trocadas. Então, tipo, o ser físico que existia há 7, 10 anos atrás já não é mais o mesmo. Já não tem nenhuma das células iguais, né? E além disso, psicologicamente, tem alguns estudos que falam sobre a questão dos setênios, né? Que são ciclos de 7 em 7 anos que nós passamos e o quanto isso afeta o nosso amadurecimento mental e emocional. Lógico que vai depender do que nós vivenciamos ao longo desses 7 anos e como lidamos com o ciclo todo, né? E passamos por essa transformação, né? Então, nós, como a Mariana falou, nós pensamos que vivemos só o ciclo de nascimento e morte, que geralmente tende, né, a seus 80, 100 anos, talvez um pouco mais hoje em dia, né?
Porque vale observar, para muitas pessoas talvez nem se deem conta, que há cerca de 1000 anos atrás, um milênio atrás, as pessoas mal chegavam aos 40, né? Então, assim, hoje nós já temos uns avanços significativos, né? Principalmente por conta dos avanços em questões de medicina, né? Aliado justamente com as plantas, o estudo das plantas, que nos trouxe, que nos permitiu chegar tão longe hoje. Quando a gente E com mais fala qualidade, né? com mais qualidade, exatamente. E quando a gente fala dos ciclos da planta, só para complementar a ideia que Lena estava passando, da percepção, como é diferente a percepção das plantas para a nossa percepção com relação ao tempo, as plantas, se permitidas viverem em seu máximo potencial, né, se não houver uma intervenção humana ou de alguma praga ou de alguma outra questão, né? Tem árvores que passam dos 1000 anos, tem árvores que, nessa época que eu falei que os humanos viviam 30, 40 anos, nasceram e que ainda estão vivas hoje. Então, a própria percepção do passar do tempo é mais lenta. Assim como se a gente for para uma escala cósmica, né? Um planeta, uma estrela, uma vida nossa é menos que um segundo, sabe? A nossa vida inteira para eles é menos que um segundo sobre essa percepção, Do né, tempo linear. do tempo linear, como nós, né, estamos acostumados a perceber. E aí, voltando um pouquinho lá nas plantas, sobre a interconexão delas, de como elas se ligam, né, por baixo do solo e até por cima do solo. A gente tem uma malha que recobre todo o planeta, que é a malha telúrica, né? E que depois a gente pode levar esse assunto para a malha cristalina, já que a gente também vai falar sobre os cristais, né? E essa malha, ela está toda interconectada, toda interligada. E quando nós fazemos exercícios de aterramento, né, nós nos conectamos com essas malhas. Nós temos a malha magnética, né, que a gente ouve muito falar com o Quion, e a gente tem as duas grades, se preferirmos chamar ao invés de malha, telúrica e cristalina, né, que estão sobre o nosso solo. E a gente se conecta com essa movimentação energética que está sendo feita nesse espaço, né? E como Lena deu de exemplo da largata, isso a gente trazendo para nós, né, o novo humano, não, estamos buscando, estamos nos mobilizando para construirmos a nova Terra. O quanto isso serve de exemplo para nós, né? Há um predador que chega na planta. O que a planta faz? Ela muda quimicamente para atrair aquilo que vai ser benéfico para ela e afastar aquele predador. Se nós olharmos para nós em termos energéticos e em termos químicos, o que a gente vai ver? A gente vai ver que se estamos sendo atacados, né, entre aspas, né, e a gente continua isso, o que é que cabe? Né? Mudar a nossa frequência, mudar a química do nosso corpo, porque todos os pensamentos, todas as ações, todas as atitudes, todas as emoções atuam quimicamente no nosso corpo. Quando a gente muda esta química, a gente muda aquilo que a gente está ressoando e traz para nós aquilo que vai ser, a partir da sincronicidade, a contribuição para a resolução de tudo o que acontece na nossa vida. Então, o quanto nós podemos aprender com as plantas, o quanto elas podem contribuir conosco, sendo este exemplo, né, trazendo para nós essa forma de estar aqui no mundo, estar aqui no planeta. O quanto nós podemos, né, fazer a nossa parte para que essa transformação efetivamente aconteça.
Com relação a essa questão da transformação, né, eu acho que trazendo ainda para a questão das plantas, né, eu acho que é importante mencionar um grande sábio grego que hoje em dia ele é conhecido tanto como o pai da medicina quanto como o pai da gastronomia. É uma área que eu trabalhei durante muito tempo, que é Hipócrates. E ele fala: fazei da comida o teu remédio, do remédio tua comida. Na verdade, ele utiliza alimento, mas né, a ideia é a mesma. Fazei do alimento o teu remédio e do teu remédio o teu alimento. Então, assim, quanto mais a gente busca, né, alimentações mais equilibradas, é, é, usufruindo do melhor que as plantas têm a nos oferecer, e não só as plantas, mas enfim, é o tema que a gente está falando aqui, né? Menos necessidade de intervenção externa nós vamos estar precisando para a nossa jornada física, né? Então, assim, entender um pouco sobre buscar entender um pouco sobre os temperos que estão utilizando, né, na sua alimentação, quais são as funções fitoterápicas que eles podem ter, né, pode ajudar muito a estar se evitando, né, o uso de remédio lá na frente. Isso também é um gesto de amor próprio, um gesto de autocuidado, não? Você buscar não só no lado energético, mas também no físico, né? Usufruir do melhor que essa experiência tem aqui a nos proporcionar, né? E agora trazendo um pouco para cristais, que foi o ponto que a gente Não, ainda não tocou. deixa eu só ainda falar um pouco, um outro detalhe, né? Voltando à lagarta, né? A gente tem as borboletas, né? E a lagarta, ela representa justamente ela é para a nossa sociedade, né? Uma grande representação do processo de transformação. E assim, se o fato de existir lagarta sempre fosse considerado como uma praga e fosse algo a ser abolido, a gente não teria as borboletas. Então, a natureza, ela vê o sistema como um todo. Ela não, as plantas, elas fazem parte desse sistema coletivo que se equilibram. Elas não excluem, né? Então, a partir do momento em que ela está sendo atacada por uma lagarta e começa a desenvolver o seu sistema de proteção, esse processo lento também é uma sabedoria para permitir que parte disso permaneça, para que haja o equilíbrio na natureza. Então, dá tempo da lagarta se alimentar, se entrar em pupa, né? Fazer o casulo e a partir daí depois virar borboleta, mas não numa quantidade excessiva que causaria o desequilíbrio. Então, a todo momento Até porque as está cortando. borboletas, elas também polinizam as árvores, né? Elas também fazem parte de um ecossistema que vai ser benéfico lá na frente para as árvores. Exato, é isso. Assim, Então, elas não podem toda deixar. essa proteção e defesa é parte integrante de um sistema de harmonia e equilíbrio, né? Nada está separado, tudo está junto. A contribuição acontece com todos esses seres e essas consciências juntas, né? E aí, aproveitando para falar que são consciências e voltando ao tema da alimentação, é muito importante que no momento em que estejamos nos alimentando, tenhamos a confiança de que são consciências que estão nos proporcionando aquilo que o nosso corpo precisa. Então, é importante que a gente esteja presente e possa honrar e estar atento ao
quanto isso está contribuindo em nosso campo energético. Porque todo alimento nutre não só o corpo físico, nutre o corpo emocional. A gente até já falou numa outra live sobre comfort food, né? Que a gente vai para a nossa zona de conforto ali do emocional, por conta de algum alimento que nos lembra, né? Ou nos traz esse conforto. Né? Nutre o nosso físico, aí eu incluo também o psicológico, né? Que é as partes químicas, mas também nutre a nossa alma e o nosso campo energético, né? É a substância, ele fornece para a gente a substância que hoje, como seres encarnados, precisamos. Né? A gente produz o ectoplasma, por exemplo, que é a nossa energia, né? Que atua nos campos mais sutis, que precisam de um alimento físico. Então, se a gente estar presente, consciente daquilo que a gente está se alimentando e honrando o que pôde nos fornecer isso, né? Tem até como é, Silvano, o ditado japonês, que fala, é japonês, não é? Oriental? Japonês. Em algumas partes do Japão, eles têm o hábito de agradecer com uma ou duas palavras que têm extremo significado, tanto antes quanto depois da refeição. Né? Então, antes da refeição, eles falam itadakimasu, né? Que é um agradecimento a todos os seres vivos que se dispuseram, né, ainda que inconscientemente, a estar ali, sabe? A compor aquele prato, todas as formas de vida que se manifestaram para que chegasse essa refeição. E após a refeição, eles falam Gotsu Samadeshita, que é um agradecimento a todos os seres que contribuíram na preparação desse alimento. Desde a pessoa que planta a árvore, que planta a soja, que planta o milho, que tenha plantado, né? Até a pessoa que colocou o prato na mesa e serviu o prato, passando pelo cozinheiro, por qualquer outra pessoa que tenha trabalhado num processo, né, maior para o desenvolvimento do prato, que, por exemplo, o molho shoyu ele passa por diversos processos para virar da soja até o molho shoyu. Então, assim, é um agradecimento por todas as pessoas que contribuíram por essa cadeia de trabalho para que aquele alimento pudesse chegar ali. Então, eles agradecem, antes de mais nada, aos seres vivos que compõem a alimentação. E, depois de tudo, a todos aqueles que prepararam aquele alimento para que aquele alimento chegasse até ali. E é algo Então, que parece extremamente simples, mas que tem uma energia muito poderosa. exato. Qual é o maior aprendizado? Não é necessariamente a palavra, né? É a presença. No momento em que você vai comer, antes de comer, você, com presença, escolhe trazer a consciência para tudo que está sendo posto ali e agradecer. E depois, ao terminar de comer, da mesma forma, você se torna presente novamente, né? E escolhe agradecer conscientemente, né? Honrar tudo. E as plantas, elas são, assim como os cristais, e aí eu já vou passar de novo para esse tema, bibliotecas vivas. Né? As plantas, as árvores milenares, guardam registros da época em que os humanos, por exemplo, não chegavam nem a 40, 50 anos. Então, tudo isso está armazenado nessa inteligência do sistema vivo de Gaia. E outro ponto importante dessa biblioteca são os cristais. E aí eu já passo a palavra para a Silvana começar a falar sobre a sua área preferida. Deixa eu falar uma coisa aqui, que foi uma coisa que abriu muito a minha percepção e ampliou a minha consciência. Quando o Silvano trouxe essas palavras japonesas, né, que eles utilizam, e qual o significado disso?
Isso mudou a minha forma de ver o alimento, mudou a minha forma de me relacionar com ele, porque eu comecei a perceber muita discussão, né, no mundo sobre o que é saudável e o que não é saudável, o que é prejudicial e o que não é prejudicial, e se os animais devem ou não serem abatidos dessa daquela outra forma. E não foi isso que veio para mim. O que veio para mim foi assim, o quanto de contribuição nós recebemos, que nós não nos damos conta de quantas pessoas estão envolvidas para que aquele alimento chegue à nossa mesa e nós façamos o seu consumo. Né? Muitas vezes a gente pensa na pessoa que executou o prato, né, que realizou, que cozinhou, mas a gente não se dá conta de tudo que aconteceu antes, de todos os ingredientes que foram harmonicamente preparados e juntados para que tivéssemos aquele resultado. Então, assim, o arroz, quando ele é plantado, né, o solo que foi preparado para receber aquele arroz, né, tudo que foi utilizado para ele ser regado, para ele brotar, né, e depois para ele ser colhido, e depois ele ser transportado, e ele ser distribuído e chegar à nossa casa. E depois, então, a gente poder comê-lo. Eu adoro arroz, tá? Então, para mim. E vai muito além essa questão do arroz, principalmente com o arroz também. Porque quando a gente começa a falar, a gente pensa na cadeia humana de produção. Geralmente a gente pensa em quem plantou ou criou o animal, no caso, o pecuarista, né? E quem preparou o alimento. E aí você está falando sobre pessoas que estão no meio do caminho. Só que não só pessoas, tem até outros animais envolvidos. No caso do arroz, por exemplo, né, eu tenho visto muito reportagens falando sobre o quanto é necessário, muitas vezes, a intervenção de outros animais para manter as plantações de arroz saudáveis. Na China, muitas vezes usam patos, ou em lugares como a Austrália e na Europa, eles usam lagostins, eles usam caranguejos para poder revirar o solo, fertilizar o solo, consumir pragas e manter todo aquele ecossistema saudável. Né? Isso. E aí eu vou chamar a atenção, só fazendo um adendo aí, a gente sempre trazer para nós, né? Nós, humanos, somos um ecossistema que fazemos parte desse ecossistema maior. E o quanto nós podemos contribuir uns com os outros, né? Nessa transformação e nessa nutrição. Pode seguir. Com certeza, com certeza. E assim, só antes de entrar na parte dos cristais, um adendo sobre o que o Leona falou das plantas registrarem. Elas registram, inclusive, no nível físico. Muitas pessoas já devem ter visto, né? Quando uma árvore é cortada, aquela forma diversos anéisinhos, cada anel referente a um ano de sua vida. E toda a experiência que ela passou fica registrada naquele anel. Né? E vai ao Olha a nível do similaridade. DNA. Né? Hã? Olha a similaridade. Nosso cabelo. E vai a nível do Registra DNA. parecido Isso. com a inteligência das plantas. Uhum. Isso vai ao nível do DNA. Né? Que, por exemplo, saindo um pouco do tema de plantas, mas indo para a ideia de ciclos. Sim. Né? Como é que um animal sabe que ele não deve comer determinada planta porque vai ser venenosa para ela, para ele? Porque existe um registro no DNA, uma memória registrada de algum ancestral que viu outro da espécie consumir aquela planta e morrer envenenado. Então aquilo fica registrado e se perpetua através dos ciclos da vida. Né? Então, o que nós classificamos hoje em dia como seres vivos, né,
que são os seres biológicos, eles possuem esse registro através do DNA. Agora, já indo um pouco para o outro assunto que ficou faltando, que foi os cristais, né? É interessante a gente observar, eu vou falar um pouco da parte científica aqui, sem pegar muitos detalhes, sem entrar em muitos detalhes específicos, mas eu acho que é importante para a gente entender o funcionamento dos cristais em nossa vida, né? Quando a gente fala das plantas, dos remédios, das medicinas, existe a composição química, a estrutura molecular, né, dos compostos e como eles vão reagir dentro do nosso corpo. Só que, para além disso, se a gente vai para um nível ainda menor, que é o nível atômico, né, existe a vibração. Toda a matéria está em movimento o tempo inteiro, até aquilo que nós enxergamos parado. Tudo que é composto de matéria está vibrando. Os elétrons se movendo ao redor do núcleo, seja na forma de partícula, seja na forma de onda, é uma energia que está em movimento o tempo inteiro. Não? Então, até aquilo que nós enxergamos como parado está em movimento e emite uma frequência vibracional. Um campo, né, energético que vai além do que a gente consegue compreender como matéria. Assim como o nosso planeta Terra possui, né, o seu campo eletromagnético que nos protege dos raios solares, né, que tem representados, muitas representações em desenhos, né, que é o que permite que a nossa atmosfera, inclusive, exista, né, e que nós possamos respirar aqui. Toda a matéria em si também possui em escalas menores. Nós, humanos, possuímos um campo que vai além do nosso corpo, né? As plantas possuem um campo que vai além dos próprios corpos. E aquilo que nós chamamos de matéria inorgânica, que não é dotado de vida biológica, também possui um campo vibracional. E é nessa parte que os cristais entram em nossas vidas e nos auxiliam em nossa jornada, né? A nível atômico, né, é dessa forma. E a nível molecular, né, nós também temos a questão do visual, porque quando a gente fala do trabalho dos chakras, a gente entende, né, o processo dos chakras, dos nossos centros energéticos, é muito mais fácil a gente associar para qual chakra cada cristal está relacionado por conta da sua cor. Não é algo determinante, né? Mas é algo que facilita o nosso entendimento. Então, quando a gente entende que o nosso chakra básico tem uma relação com a cor vermelha, cristais de cor vermelha, né, estão mais aptos a trabalhar naquele centro energético, né? Isso é uma frequência que a luz vai emitir, né, refletindo após bater na estrutura daquele cristal e ela refletir nos nossos olhos, ela vem para os nossos olhos. Também é uma frequência que está sendo enviada. Então, facilita esse nosso entendimento. Mas cada cristal ele tem o seu próprio campo vibracional. E aí que entra a funcionalidade dele. Por isso que algumas pessoas gostam de utilizar colares, pulseiras, pingentes, anéis com determinados cristais, porque a frequência vibracional desses cristais, né, vai estar nos auxiliando, né, e reverberando no nosso campo energético, nos auxiliando a passar por diversos processos. E, além disso, existem determinados cristais, como, por exemplo, o quartzo e a turmalina, que possuem ainda um potencial extra, que cientificamente nós chamamos de piezoeletricidade, que é a capacidade de gerar energia elétrica ao sofrer pressão.
Então, sempre que nós exercemos pressão sobre um determinado cristal, né, e ele volta à forma normal, o processo de expansão e contração gera energia. A gente tem isso muito forte em relógios, relógio de quartzo suíço. É isso, por isso que se chama quartzo suíço, é o quartzo trabalhando com a piezoeletricidade. Hoje em dia tem uma tecnologia no Japão, né, que consegue gerar eletricidade através dos passos das pessoas. Eles colocam, né, uma malha triangular no chão, né? Não sei se vocês já viram, tem virado reportagem recentemente em metrôs, em avenidas, em praças, em coisas assim, que as pessoas vão andando, né? E ao pisar nessas placas, no ir e voltar das placas, elas vão pressionando esses cristais que vão gerando eletricidade. E essa eletricidade gerada, né, já produz uma energia extremamente limpa, livre de qualquer pegada de carbono, de qualquer poluição, para nos ajudar a manter, né, o que nós temos hoje. Então, assim, o potencial dos cristais também vai além do vibracional, né? É, é, é muito interessante e complexo que eles têm para nos oferecer. E eles também possuem seus registros, tanto internos quanto externos, né? O quartzo mesmo, que tem algumas versões que são chamadas de quartzo lemuriano, que eles têm aqueles tracinhos que parecem códigos de barra em suas paredes, né? São, de certa forma, registros, né? Internamente, as rachaduras, né? Eu esqueci o termo, mas são as rachaduras mesmo internas que ele tem sem separar, né? Sem tirar a sua integridade, também são registros. As incrustações também são registros, né? E As fora que, incrustações. as pontes, não sei se é esse o termo que se fala, né, para os cristais na natureza, são o próprio registro da evolução do tempo na Terra. Né? Para eles se formarem, leva um determinado tempo, e a depender da formação que se encontra, né, você pode acessar registros, né, de informações do próprio planeta. Para aqueles que acreditam, os cristais, né, são considerados como o primeiro povo da Terra, né? Tem algumas pessoas que falam sobre isso, que eles foram os primeiros a se formarem há milhões e milhões e milhões de anos no nosso planeta, né, através de muito estresse climático, porque há milhões ou bilhões de anos atrás, né, o nosso planeta ele já foi muito hostil à vida, ele passava por muito mais ciclos de terremotos, de erupções vulcânicas, né? E tinha menos proteção também no nosso campo eletromagnético, então sofria muito mais com a questão da radiação solar, e tudo isso contribuiu para a formação desses cristais, né? Calor extremo, pressão extrema, né? Os terremotos também influenciam em suas formações, inclusive nessa questão de implosões, né, que eles podem ter de outros materiais, porque eles vão crescendo devagarzinho. Acontece um terremoto, eles se racham, se quebram, e depois voltam o processo de novo, quando aquilo se acalma, entre aspas, né? E aí acabam com fragmentos de água, de petróleo, de outros compostos. E tudo isso, né, agrega numa espécie de identidade vibracional do cristal. Sabe? Tudo isso pode influenciar no em que ou como a vibração daquele cristal pode estar nos auxiliando. É A minha interessante. Hum? Os cristais, eles são receptores, estabilizadores e transmissores de energia.
Então, não é à E toa. amplificador. E amplificadores, isso. Não é à toa que os seres das estrelas utilizam os cristais. Vê todas essas técnicas, né, que chegaram, que estão aqui no planeta, elas utilizam os cristais, e não é de hoje, né? Usa-se os cristais para estabilização dos chakras, para limpeza dos chakras, para amplificação da energia. Como o Silvano falou, cada cristal tem uma cor e, por similaridade, a gente acredita que aquele cristal atua naquele chakra. E ele atua. Ele atua porque a vibração dele tem uma vibração correlata para aquele chakra, porque a vibração que ele emite, né, está correspondendo àquele nosso centro energético. E aí faz toda essa harmonização. E os cristais, eles são... Sim, diga. E vai além, né? A questão do porquê os cristais podem nos auxiliar dessa forma. Justamente por serem criaturas milenares, né? Diferente de nós e das plantas, que possuem frequências vibracionais variáveis, os cristais possuem uma vibração fixa, estável, né? Eles vão manter aquela vibração que eles emitem por toda a jornada deles. Então, por isso que eles são ferramentas muito importantes para ajudar a alinhar e equilibrar as nossas vibrações, trazendo essa estabilidade, nos ajudando a voltar aos nossos centros. Sim, continue o que você estava falando. Já perdi o raciocínio. Eu vou aproveitar, então, para fazer só um parêntese sobre isso, né? A gente falou sobre óleos essenciais, o efeito das plantas nas pessoas, e isso também vale para os cristais, que é, independentemente do que está determinado no senso comum, né, a gente tem que ter consciência de que cada campo e cada pessoa ressoa de forma diferente as frequências. As influências dessas vibrações vão atuar de forma diferente para cada um. Então, apesar de lhe indicarem uma determinada substância ou um determinado cristal, é muito importante que você perceba no seu campo como ele está atuando, né? Não é para simplesmente seguir à risca tudo que as pessoas indicam ou que está determinado em livros e estudos. E, por exemplo, eu até já citei isso uma vez, né? Eu trabalhei muito tempo com óleos essenciais, sempre gostei, trabalhei uma época com isso e minha mãe também se interessou. E teve uma época que ela estava com uma certa dificuldade para dormir, então ela foi pesquisar sobre óleos essenciais, teve a indicação, não me lembro mais como chegou, mas ela chegou a 2 óleos essenciais que estavam ajudando ela, ajudariam ela a dormir, pela função que eles Foi desenvolvem. Luciene, que está aqui na live. Foi o quê? Foi Lu, que está aqui na live. Ah, então, eu tive essa impressão, mas como eu não tinha certeza, que era o flor de laranjeira e o lavanda, né, que você usa em conjunto e coloca para dormir e causa um relaxamento e uma entrega, uma permissão no campo que a pessoa consegue dormir com mais tranquilidade. E, enfim, funcionou tanto para minha mãe que ela estava gostando muito, e essas coisas que a gente gosta muito, a gente tende a querer compartilhar, né, e que as outras pessoas também usufruam. Então, estava eu já dormindo, porque, né, eu normalmente acabo dormindo um pouco mais cedo. Então, eu já estava dormindo e minha mãe chegou no meu quarto e colocou, difusor, né, com a mistura para eu poder dormir ainda melhor. Dado um pouco de tempo, eu acordei. Eu normalmente não tenho problema de sono, né? E acordei e não consegui dormir. Tive uma leve crise de insônia.
E depois eu fui conversando com ela disse, eu coloquei um óleo essencial para você, como é que você não conseguiu dormir e tal? E aí a gente descobriu que foi justamente por conta do óleo essencial. Para o meu campo, não funcionou para eu dormir. Ele me relaxou em outros níveis e me ativou em outros. E eu não dormi melhor por conta disso. Então, realmente, cada campo vai ser ativado do seu próprio jeito, né? Então, é importante que vocês também tenham consciência. Isso vale para tudo, do que está atuando no seu campo. Você precisa perceber como é o seu status normal, que você quer alcançar e como aquilo está te influenciando. Porque, por exemplo, essa mistura pode servir para mim para outras coisas. Não quer dizer que essa mistura esteja errada para mim e eu nunca vou usar, por exemplo. Eu posso usar, talvez, num estado meditativo em que eu queira permanecer com a mente ativa, mas relaxada em outro aspecto. Pode servir para mim dessa forma. Então, é importante que vocês tenham consciência disso. Aí eu vou contar aqui um casinho que eu me lembrei que você falando disso. Eu tenho uma amiga, né? Que na época nós trabalhávamos juntas e ela teve filhas gêmeas. E as meninas tinham muita dificuldade em dormir. E eu chegando numa loja lá em Salvador, eu vi 2 coelhinhos, né, que tinham uma almofadinha, botava dentro da barriguinha, né, com essência, que botava no micro-ondas aquela almofadinha, depois botava no coelhinho e dava para as crianças. Foi milagroso, né, foi milagroso, porque colocava-se a essênciazinha de lavanda e dava para as meninas, e as meninas começaram a dormir e nunca mais largaram esse coelhinho. Anos e anos e anos e anos depois, quando eu passei lá na casa dela, as meninas ainda tinham danado do coelhinho, que dormiam todas as noites com o coelhinho. Então, assim, são benefícios que a natureza nos dá. Né? Ela nos dá esses presentes, e quando a gente entende e começa a trabalhar, como a Maria Helena falou, assim, perceber o que é que funciona no nosso campo, né? As coisas vão fluindo de uma forma mágica. Né? Eu mesmo tenho aqui meus olhos todos, olha aqui, ó. Deixa eu ver se dá para eu mostrar para vocês. Ó. Meus olhos estão tudo aqui do meu lado. Então, a depender do que eu quero ativar e acionar em mim, eu venho e utilizo, né, os meus olhinhos e sinto no meu campo essa expansão. A própria Lu, por exemplo, que está aí nos ouvindo, né, ela tem muita sensibilidade para os cristais. Né? Então, ela já relata a gente várias vezes o uso dos cristais que ela faz, né, como pulseiras ou como pingentes. E ela disse que tem alguns que são tão intensos que ela nem consegue utilizar muito. Se ela vai usar, é um pouquinho, usa um pouquinho e depois já não consegue, né, sustentar ali aquela ativação. Pouca ativação é o suficiente. Né? Então, isso significa que já tem ali um autoconhecimento sobre essa influência no campo. Eu mesmo tive um processo de catarse muito forte em 2019 por conta de uma obsidiana que me foi indicada. Né? Já tinham me indicado antes um diopsídio negro, né, que é o Black Star, e logo em seguida me recomendaram uma obsidiana. E aí eu peguei as duas e fiz um pingente duplo, e usei um bom tempo. Mas, assim, foi de uma limpeza bem profunda, sabe? Foi um período muito estressante para mim, porque trouxe de fato uma catarse, muita coisa que estava, né, Não escondido só de dentro de dentro, né? muitas caixinhas no meu inconsciente, né? E de questões externas também, que eu precisava observar, que eu precisava trabalhar. Então, assim, foi um período bem turbulento, mas ao mesmo tempo trouxe, a médio e longo prazo, trouxe uma limpeza transformadora em minha vida. Tá. E aproveitando esse tema de se observar, a gente pode já fazer a referência com os ciclos, né? Que a gente já falou rapidamente, mas o quanto é importante a gente, quando observa a natureza,
a gente aprende sobre os ciclos de evolução, de aprendizado, né? A natureza, ela é repleta de ciclos. Silvano já falou, né, do dia, que tem o nascer do sol e o pôr do sol, e a noite, né, a lua. As fases da lua todas são ciclos, que tem uma grande representação para nós, humanos, né, enquanto vivendo aqui elas servem, se a gente observa esses ciclos, elas podem servir como grandes espelhos e representações para as fases da nossa própria vida, da nossa própria jornada, né? Por exemplo, se a gente se sintoniza com as fases da Lua, a gente consegue perceber que há um momento do silêncio, do vazio, com uma Lua nova, há um momento de plantar e ver crescer coisas novas, como a Lua crescente, né? Há um momento do transbordar das emoções, como a lua cheia, né? E é o momento de começar novamente a se recolher, né? Voltar para dentro, como a lua minguante. Isso E se isso tudo... reflete no nível anual, com as estações do ano. Exato. À medida que os ciclos vão se completando, e a gente vai seguindo nesses ciclos, a gente vai percebendo que existem ciclos maiores, né? Então, os ciclos da lua levam às estações do ano. As estações do ano vão se complementando para formar talvez os setênios na nossa visão, na nossa jornada humana, né? E assim por diante. A gente tem referências aí à disposição, né? Que a gente pode contemplar e perceber. As plantas mesmo são grandes mestras nisso, as plantas e os animais também são grandes mestres sobre identificação desses ciclos, né? Qual é o momento de cortar galhos, de migrar, de sair de um lugar e ir para o outro. Se a gente observa e pratica o autoconhecimento, a gente começa a perceber também essas fases e esses estágios na nossa vida. Em que ciclo estamos vivendo hoje? E a partir dessa identificação, veja, não é só para você rotular e colocar isso numa caixa. Quando a gente passa por essa identificação, é para que a gente possa aceitar o que vem e fazer o melhor uso disso, para chegar num outro lugar onde a gente está desejando, né? Onde a gente está buscando, né? Se a gente entende tudo o que é possível e o que não é possível naquele ciclo que estamos vivendo, a gente consegue finalizar ou passar por aquele ciclo mais rápido, mais fácil, mais feliz, com mais prosperidade, com menos resistência. É isso. Então, nós estamos chegando aqui ao final da nossa live de hoje. E vamos falar um pouquinho do nosso Alquimia da Luz em Portugal, dia 19, 20 e 21. Eu, Lena e Marise da Luna estaremos lá em Alcobaça, fazendo um lindo trabalho do Alquimia da Luz, onde nós vamos dar muitos passos em direção a descobrirmos a nossa parte alquímica. Tudo que a gente pode fazer com esse movimento interno para nos descobrirmos e ascendermos a novos níveis conscienciais. E amanhã a gente tem o Conhecendo as Suas Capacidades Dimensionais, Encontro 9. Como é o nome, Helena, do Encontro 9? Presença que observa. É bem o que a gente falou na última live com a Yara, né? Que é a questão da presença silenciosa, do estar presente, da observação consciente, do observador consciente estar ligado. Isso. E esse trabalho a gente tem disponível os encontros individuais, para quem se sentir chamado para aquele tema. A gente tem os combos formados, nesse caso, esse combo que a gente está lançando amanhã, ele tem 4 encontros, o 9, o 10, o 11 e o 12, e temos um encontro completo, né, dos 22, que também é possível de se adquirir e participar conosco.
Mas nós também temos... Eu só falar um pouquinho sobre esses Fala. combos, né? Por que 4 encontros? Qual é a diferença? A gente, nessa jornada de 22 encontros, né, que é a jornada completa, 22 dimensões da consciência, a gente segmenta apenas, como eu falei, né, há pouco, não para colocar em caixas, apenas para a gente conseguir compreender de um outro nível, de um outro patamar, e poder, né, caminhar sobre isso. A gente distribuiu esses encontros em uma jornada, uma mini jornada de consciência. Dentro dessas 22 dimensões, a gente estruturou esses combos de forma que eles formem jornadas um pouco menores. Então, a primeira jornada foi a camada da matéria, né, a matéria física. Então, a gente teve o primeiro encontro, que foi gratuito, está disponível para qualquer pessoa, se vocês tiverem interesse. E o segundo e o terceiro encontro, todos trabalharam as questões da camada física. Depois a gente teve o segundo combo, em que a gente trabalhou a camada emocional e a mental inferior, que é a nossa mental como a gente conhece, né? Nosso campo mental que a gente conhece. E agora, esse novo combo é a primeira parte da expansão, digamos assim, que é a camada mental superior. Então, esses 4 próximos encontros, a gente vai trabalhar e atuar, né, nessas dimensões da camada mental superior. Gratidão. Foi ótimo você ter explicado. Gratidão, meus filhos. Então, gratidão a todos vocês que estiveram aqui, gratidão a todos vocês que viram essa live gravada. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo no coração. Até a próxima terça-feira, já com a Yara aqui presente conosco.